Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, diz o seguinte: E havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Oremos. Amado Pai Todo-Poderoso, na Tua presença nos colocamos com a Tua igreja, a igreja do Cordeiro, a igreja santa e irrepreensível, uma igreja, ó Deus, que te ama, te adora, uma igreja que tem sido aperfeiçoada pelo Teu Espírito. E nós queremos hoje celebrar a supremacia do Teu Filho Jesus Cristo. Tu sejas glorificado neste dia, Senhor, como todos os dias das nossas vidas. Em nome santo de Jesus, meu Senhor, nós te oramos. Amém e amém. Pode orar, pode sentar. Esse livro de Hebreus foi escrito provavelmente, na verdade, com certeza, aos crentes de Roma, da igreja cristã de Roma. Uma igreja que se reunia provavelmente em lares, mas era dirigida a todos os cristãos da igreja de Jesus Cristo em Roma. Não se sabe o autor deste livro, do livro de Hebreus, especificamente. Tem os teólogos ao longo de tantos anos de exegese, pesquisa, hermenêutica e historicidade e tradição, não se conseguiu descobrir com convicção quem seria o autor de Hebreus. Já se supôs que seria o apóstolo Paulo, ou Apolo, ou Barnabé, mas não se tem nenhuma certeza da autoria do livro de Hebreus. O objetivo, os propósitos da escrita desse livro, o autor escreveu esse livro aos cristãos de Roma, foram basicamente três. Primeiro, para que eles mantivessem firme a sua fé em Jesus Cristo. Segundo, a prosseguirem a carreira cristã com maturidade espiritual. E terceiro, não voltarem ao estado de condenação, caso se abandonassem a fé em Jesus Cristo. Foram três propósitos básicos. O autor de Hebreus comparou muito bem, a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança. A antiga aliança feita com Deus, entre Deus e Israel ali no Sinai, foi comparada com a nova e superior aliança feita com todos os homens por meio do sangue de Jesus Cristo. Então, o autor de Hebreus, ele correu nesses assuntos, nessa carta. Para você ver como são... Agora, para você ver como é importante, em todo o livro de Hebreus, o autor de Hebreus, ele menciona a debilidade daquela igreja, as dificuldades, os perigos, as ameaças, mostrando que Jesus era supremo. E foi assim que o autor de Hebreus começou este livro, nesta exortação aos crentes de Roma, aos cristãos que estavam em Roma. E ele disse, nos 4 primeiros capítulos, ele falou dessa supremacia de Jesus como Senhor e Deus. Ele, como nós já lemos,
Ele disse: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e aos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, segundo, expressa a imagem de sua pessoa, terceiro, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, quarto, havendo por si mesmo purificado todos os nossos pecados, quinto, não é, a vitória de Jesus, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, o autor de Hebreus fez um resumo, não é, em 4 pontos, sobre esta supremacia e a vitória final de Cristo, assentando-se à direita da majestade do Todo-Poderoso, de onde é o seu lugar de origem sempre, porque Ele é Senhor e Deus, Ele é Deus de Deus, a essência de Deus estava nele, Ele é o próprio Deus, né? Aí o autor de Hebreus começa por aí, para que nós possamos compreender a possibilidade que nós temos como igreja de vencer todos os desafios, as lutas, de vencer os obstáculos que aquela comunidade cristã, que eram cristãos judaizantes, eram cristãos que viam do judaísmo, né? O autor de Hebreus escreveu para esse público, cristãos que veio do judaísmo, que eram judeus, e se converteram ao cristianismo. Por isso que o autor de Hebreus foi tão enfático em comparar ali a velha aliança, Levítico e Hebreus, eles andam muito juntos, porque o autor de Hebreus compara a antiga aliança com a nova aliança, que o sangue era levado sangue de animal uma vez por ano por um sumo sacerdote homem, enquanto em Jesus foi levado o sangue, claro, no Santo dos Santos, diante do trono de Deus, feita a propiciação pelos nossos pecados, pelo próprio Jesus Cristo, pelo seu próprio sangue. Ele entrou num santuário perfeito, original, que é o santuário do céu. Ele mostrou que a antiga aliança era apenas uma figura do que havia, né, nos céus, e que era muito inferior ao que nós vamos ver lá nos céus. O que Jesus fez é muito superior do que apenas um sumo sacerdote humano. E essa supremacia, nós queríamos falar um pouco, iniciar falando sobre o livro de Hebreus, sobre esta supremacia de Cristo. O autor de Hebreus, antes de falarmos dessa supremacia, eu quero mencionar alguns assuntos que o autor de Hebreus colocou no seu livro, para que a gente tenha ideia da situação daquela igreja cristã em Roma. Se você abrir em Hebreus capítulo 5, 11, Hebreus 6, 12, você vai ver o autor de Hebreus falando sobre a questão de indolência ou negligência no meio da igreja. Era o primeiro assunto que ele mencionou, que nós queríamos citar aqui do que ele mencionou. 5:11. 5:11, o autor de Hebreus diz o seguinte: do qual muito temos a dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. No capítulo 6, verso 12, o autor de Hebreus menciona também o mesmo assunto. Ele diz o seguinte: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Esse é o primeiro assunto que nós citamos aqui, citado pelo autor de Hebreus, sobre a debilidade da igreja, a negligência, a indolência. Pessoas que, por causa do esfriamento da sua fé, ou talvez das dificuldades e lutas que enfrentaram, estavam se tornando negligentes com a sua própria fé, com o seu próprio ministério, com a própria obra que Deus colocar em suas mãos. O segundo é o desânimo, que eu queria mencionar no capítulo 12, verso 3. O autor de Hebreus fala sobre este desânimo. Cristãos desanimados. Primeiro falamos sobre cristãos negligentes, não é? Segunda coisa que queremos mencionar: cristãos desanimados, para você ver que não é só na nossa era, em todas as eras tivemos cristãos que foram desanimando da carreira, por causa das lutas, por causa dos desafios, por causa das controvérsias, dos escândalos, não é? Dos impedimentos, das situações de luta espiritual. Os cristãos, se não estiverem no óleo do Espírito, eles desanimam da carreira.
O desânimo é possível, e é isso que o autor de Hebreus está alertando aquela igreja: não desanime. E ele diz o seguinte, capítulo 12, verso 13: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda no verso 12 desse mesmo capítulo, ele diz o seguinte: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ou seja, não fiquem prostrados, não desanimem, porque a nossa leve e momentânea tribulação é para a nossa santificação. O autor do Hebreus quer dizer isso nesse capítulo 12, porque ali vem, no verso 5, ele diz assim, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. E aí o autor de Hebreus disserta sobre o desânimo. Não desanime, povo. Não desanime, porque a promessa está viva. Não desanime, porque o alvo ele está vivo e é o mesmo. Não desanime por causa das adversidades, das decepções, das desilusões. Não desanime por causa dos falsos testemunhos. Não desanimem. Isso tudo vai acontecer ao redor de vocês. Mas se levantem as mãos decaídas, os joelhos trôpegos, e façam caminhos retos para o Senhor. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Tome um ânimo no altar. Não permita que as adversidades dessa vida lhe privem das grandes promessas que estão guardadas para aqueles que vencerem. A coroa está preparada. Nós tivemos um seminário muito bom esse fim de semana com o pastor Davi aqui, sobre escatologia. Infelizmente não foi 100% da igreja que veio, e eu quero hoje novamente, irmãos, em nome de Jesus, não percam a oportunidade de crescimento na verdade, não. Meu irmão, só a palavra de Deus é que nos mantém em pé. Por falta de conhecimento, o povo peca. Então, irmãos, se propõe a ser uma igreja viva, faminta da palavra. Tivemos um seminário excelente sobre escatologia aqui. Sexta-noite, sábado-noite, domingo, hoje de manhã, e foi na carreira porque não dava mais tempo. E boa parte da igreja perdeu. Não sabe, se a gente fizer uma arguição oral aqui, não sabe o que é que vai estar por vir. Não conhece as promessas de Deus, não conhece o que é que o mundo, não consegue identificar pela situação que o mundo está passando, não conhece os perigos que o mundo corre, claro, por causa do pecado, sim, por causa da própria culpa da humanidade, mas o futuro que está reservado aos perdidos e o futuro que está reservado aos salvos. Pregar o amor de Deus não é esconder a verdade sobre a perdição e a salvação. Pregar o amor de Deus é saber com sabedoria, expor esses assuntos. Porque o mundo precisa saber, irmão. Porque há um destino eterno para aqueles que não estão em Cristo e para aqueles que estão em Cristo. Isso é bíblico, está na Bíblia. Como o pastor Davi falou aqui, nós já sabemos, a palavra inferno é mais mencionada na Bíblia que a palavra céu. Por quê? Porque existe uma preocupação de Deus de quê? De instruir o povo a sair da situação de perdição e passar para uma situação de salvação, sair de uma situação de separação e passar para uma situação de religação, porque se não for por meio de Jesus Cristo, não há redenção. A expiação é o único meio pelo qual o homem pode ser salvo, não tem outro. E a humanidade não sabe disso, e nem os crentes se instruem para explicar. Vive o evangelho do oba-oba, de ir para a igreja no domingo, bater palma, levantar a mão.
mas não conhece a verdade, não tem profundidade. E precisamos ter, irmão. Queremos uma igreja que cresça na profundidade da palavra, e não apenas na celebração, ou então nas reuniões sociais da igreja. A comunhão é maravilhosa, mas a comunhão sem a verdade começa as carnalidades. Quando há muita comunhão e pouca verdade no meio dessa comunhão, a carnalidade ganha espaço. Mas quando há comunhão, instruído pelo conhecimento da verdade, há espiritualidade, santidade, a verdadeira comunhão cristã. E esse fim de semana foi muito bom para a igreja, gostei muito, já vi outros estudos de escatologia, já estudei, e foi um estudo pé no chão, uma hermenêutica muito boa, bíblica. Tem vários estilos de hermenêutica, que o pastor Davi empregou, é muito boa. A Bíblia responde à própria Bíblia, e é assim que deve ser. Cristãos desanimados com a carreira. Terceiro lugar, se você abrir aí no Hebreus 3, versos 6 e 14. Diz o seguinte: cristãos que estavam perdendo o entusiasmo com a fé original, com o primeiro amor, não é? Ele diz o seguinte, o autor de Hebreus, verso 6, mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Se você é casa de Cristo, você precisa conservar isso até o fim, pois aquele que perseverar até o fim, será o quê? Está fraco, irmão, será? Diga ao seu irmão do lado, meu irmão, persevere até o fim, porque eu quero estar com você no céu. Ou seja, guardar a fé original, no capítulo 4, verso 14, abram aí, capítulo 4, verso 14, o autor de Hebreus diz o seguinte: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa, retenhamos firmemente a nossa confissão de fé. Não deixe isso ficar esgaçado não, meu irmão, nem se perder nas confissões positivas não. Uma confissão de fé genuína, originária da palavra, baseada numa teologia cristã, bíblica. Precisamos estar arraigados nessa fé original bíblica. Em quarto lugar, cristãos que haviam parado de crescer, parado de progredir, que estavam com deficiência em discernir as coisas espiritualmente. No capítulo 5, verso 12 ao 14, o autor de Hebreus diz o seguinte: porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentando a palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. O autor de Hebreus diz assim: meu irmão, meus filhos, não sejam menino a vida toda não. Não se contente com a superficialidade não. Não se contente com esse leitinho ralo que você toma todo dia não. Tem crente que tenta repetir as escrituras, mas não tem nenhuma vida com ela. Não vive essa escritura, não conhece a escritura.
Tem crente que é menino a vida toda, se embaraça com coisas pequenas a vida toda. Não se constitui como uma solução, de repente, um instrumento de solução de Deus para os problemas e as realidades que ele vive dentro da igreja e fora da igreja. Mas ele quer que os holofotes e os olhos sempre estejam voltados para ele, porque ele é o coitadinho, é o necessitado, é o coitado que precisa de ajuda sempre. Meu irmão, em nome de Jesus, seja uma coluna de Deus onde você está, e busque a Deus para que você seja uma coluna de conhecimento da verdade, e de uma ação em relação à verdade, para trazer soluções para a sua igreja e para o mundo, pessoal. Se aprofundem na sua fé, na sua experiência sobrenatural com Deus, e no conhecimento das Escrituras. Mas é menino a vida toda, sensibilidade a toda prova, todo sensível, pisou na unha dele, ele quer que bote ali um pé novo nele. É assim, bota um pé novo, porque pisaram na minha unha. É assim, de repente, mudou o vento, aconteceu uma coisa diferente na vida, ele larga tudo e vai cuidar da vida dele. Agora, pastor, eu tenho que cuidar da minha vida. Vá, meu filho, vá. Jesus cuidou de você até a morte, mas você não quer cuidar dele, nem das coisas dele até a morte. Qualquer coisa é motivo para que ele largue tudo e coloque a responsabilidade nas costas de outros. Qualquer coisa é motivo para uma contenda, qualquer coisa é motivo para uma reclamação, para uma murmuração, qualquer coisa é um motivo para ele se desgostar. Meu irmão, era desses meninos que o autor de Hebreus falava. Meu filho, você vai ser menino até quando? Os gabinetes pastorais estão assim, ó, de crente velho, mas menino. Assim. Crente velho, mas menino. Porque não cresce no conhecimento, não cresce na experiência e continua dando trabalho a vida toda. Não se constitui como um exemplo e um instrumento de solução para a igreja, mas se constitui como um peso para a igreja. Era esses que o autor de Hebreus estava falando. Pecado de estimação na vida, vive a vida toda com pecado de estimação do lado, não se livra dessa miséria que é pecado, não quer levar uma vida de santidade e trata com desdém a santidade. Por quê? Porque a palavra não entra no coração, passa por aqui e sai por aqui. Precisamos do Deus Todo-Poderoso para sair dessa meninice, meu irmão. Precisamos. O autor de Hebreus também falava de cristãos que deixaram de se congregar, capítulo 10, verso 25. E você veja que qualquer semelhança é mera coincidência. É ou não é, pessoal? Ou não? Claro que aqui, graças a Deus, a carta aos Hebreus pode não ser tão necessária, né? Mas lá fora é muito. É muito. Capítulo 10, verso 24 e 25, ele diz o seguinte: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. O autor de Hebreus diz assim: meu irmão, em nome de Jesus, não funde a igreja do eu sozinho, não. Você é a igreja e é parte da igreja ao mesmo tempo. Você não é uma ilha. Você não é também dono da sua vida para dizer para onde você vai ou deixa de ir. Você tem um dono. Você não é cachorro que caiu de caminhão de mudança, não, meu irmão.
está perdido pela vida. Você tem um dono, esse dono chama-se Jesus de Nazaré, é o seu dono, o nome dele está impresso na sua fronte, no seu coração, com sangue. Ele é o seu dono. É Ele que diz onde você deve estar, onde você é plantado, quando você deve frutificar. É Ele que diz isso, em nome de Jesus. Não faça suas escolhas por causa de emocionalismo, por causa de comodidade, porque alguém olhou para você. Não, porque ali, eu vou dizer, viu, pastor, me deu atenção. Meu irmão, você já tem a atenção de Deus, seja obediente. Obediente. Eu não estou servindo desta igreja porque eu sonhei a vida inteira em estar nesta igreja. Eu estou servindo nessa igreja porque o meu Senhor um dia me chamou para esta igreja. Amo esta igreja do meu coração, e Deus sabe disso, e vocês sabem disso. Eu e minha esposa temos dado nossa vida aqui. Mas, meu irmão, eu estou aqui primordialmente e essencialmente porque o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele mandou, meu irmão, com muito amor, graça, sabedoria, mas um chamado genuíno que eu ouvi. E pode chover pé de canivete, você é atingido por tudo isso, mas só sai daqui quando Deus mandar, ou para a glória, ou para uma outra missão. E nós temos que ter essa disposição diante de Deus, queridos. Ninguém é bom o suficiente para se virar sozinho, porque senão Deus não constituiria um corpo. E o autor de Hebreus também falava sobre esse problema que a igreja de Roma estava tendo. Tem gente que acha que ser crente de internet é o suficiente. Não é não, viu, internet? Se você está aí porque eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor na internet. Vamos saudar todo mundo. Mas se você está longe, está impedido de chegar na igreja, eu compreendo, e continue fazendo isso. Ou então indo à igreja mais próxima, né, onde você está. Mas se você está na internet porque de repente não está com uma preguicite aguda, não é uma acomodaçãozinha, está aí no seu sofá, tomando seu guaraná com pipoca e assistindo o culto, eu digo a todos vocês que o culto é para nós cultuarmos a Deus, não assistir o culto. Crente virtual não existe, irmão. Não existe crente virtual não, irmão. Internet para que a gente use bem para o nosso crescimento e não para subverter o nosso estilo de vida cristã, para enfraquecer a fibra espiritual da igreja, meu irmão. Essa ligação, esse ambiente de culto é necessário. Vocês acham que algum dia, né, imagine a inauguração do Templo de Salomão pela internet? Não haveria. Haveria não, nunca. Não haveria. Meu irmão, nós estamos prestando culto ao Deus Altíssimo neste lugar juntos. E tem gente que se autodeterminou cristão virtual. É o que eu não preciso, pastor, eu não preciso ir para o culto, sabe por quê? Para a igreja? Porque, olha, servir a Deus, eu sirvo em casa, vou adorar a Deus. A igreja é para a gente fazer alguma coisa. Não, a igreja é para você crescer no conhecimento, adorar a Deus, abençoar seus irmãos, ser abençoado pelos seus irmãos, praticar o seu dever para com Deus, a sua mordomia cristã, se envolver num ministério frutífero. Sim, isso tudo é para a igreja. Crescer junto, crescer homogeneamente, ainda que é difícil, mas crescermos. Sermos aqui companheiros e amigos um do outro e não ser isolado. Quem quer se isolar da igreja, irmão, quer se isolar de Deus. Porque é impossível se isolar da igreja e não se isolar de Deus. É impossível. Porque ninguém vive apesar do corpo e junto com a cabeça. Ninguém. Porque eu sou um membro. Eu não sou o corpo. Eu sou parte dele. Você é outro. A mão não pode andar sem um braço. Meus dons não vão muito longe sem os seus dons. O que é que eu fazia aqui, irmão?
Como é que eu ia ministrar louvor aqui? Vem para aí. Nem som sai, nem sei se está ligado esse negócio. Então veja, como é que ia ser? Como é que eu ia projetar ali ao mesmo tempo, correr lá para a sonoplastia? E, meu irmão, impossível. Cada um no seu dom, cada um na sua posição. Os ministérios da igreja, como a gente ia fazer concílio, ECC, JC, um pastor só, gente, nunca. É a igreja que faz isso, irmão. É a igreja que move, irmão, a terra em busca dos perdidos. É a igreja que é cheia do Espírito. É a igreja que promove, que proclama o Evangelho. É a igreja. E o autor de Hebreus falava sobre isso. Que horas são ali? 7 horas, né? Vamos abrir aí em Hebreus capítulo 13, verso 17. Outro mal que sofria a igreja ali em Roma, e foi exortado pelo autor de Hebreus: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O autor de Hebreus está dizendo assim: meus irmãos queridos, fujam da síndrome de Lúcifer. Fujam. Fujam da vaidade, da soberba, da insubmissão, da rebeldia. Sejam leais e submissos aos vossos líderes. E hoje, meu irmão, o que eu tenho visto de crente que se autoproclama um grande líder cristão e pode viver apesar dos líderes constituídos por Deus na vida dele. Aí entra no mesmo buraco que Lúcifer entrou, e vai ficar lá, se não se arrepender. Crentes insubmissos, rebeldes, autossuficientes, acha que sabe mais do que todo mundo, inclusive do que o pastor, pode até saber. Eu não acho que sei tudo, e acho que muitos irmãos conhecem muito mais do que eu, mas uma coisa eu tenho certeza: quem me chamou foi quem me colocou aqui, e Ele me usa com o que eu tenho, e com o que eu busco nele, assim como todos os pastores, assim como todos os líderes cristãos. Ninguém é chamado por Deus porque é o suprassumo do conhecimento ou das habilidades. Todos são chamados por Deus porque são escolhidos por Deus. E quando Deus bota o dedo em cima assim, ó, mas não tem quem tire, irmão. Uma vez Deus me deu uma palavra, irmão, que eu tive medo de entrar no ministério. Medo. Tremi de medo. Qualquer semelhança com os outros personagens bíblicos é mera coincidência. Quem tem um chamado tem medo. Quem tem um verdadeiro chamado treme nas bases. Quando Deus diz assim: vá, cuide do meu rebanho. A gente treme nas bases, meu irmão. Que a responsabilidade é enorme. De alimentar as ovelhas, de ser testemunho para a ovelha, de levar as cargas junto com as ovelhas. É enorme, meu irmão. E ninguém está preparado por isso não. Ninguém nasce preparado para isso não. Ninguém nasce. Se não for o Senhor, se não for o Espírito toda vez me consolando os pastores, tirando o fardo, trazendo uma palavra de ânimo, de esperança, meu irmão, não tem um que fique de pé, nenhum. Porque o peso é grande mesmo. E não é pouco não. Imagine um pastor ter 24 horas por dia um assunto sobre igreja dentro da sua casa. É impossível dissociar. Sempre tem. Por mais que a gente queira conversar outros assuntos, sempre a igreja está dentro da nossa vida. Dentro, sempre. E uma vez eu disse ao Senhor: não estou preparado, não vai dar, quem sou eu? Aquela conversa toda que outros já viram na Bíblia. Não sou capacitado para isso. Eu não tenho capacidade nenhuma, tem outros muito melhor preparados do que eu, tem mais eloquência, mais conhecimento. Puxa Deus, por que tu não escolhe essa turma aí, hein? Escolhe um camarada feito eu.
um potencial enorme para o fracasso. E uma vez Deus falou assim para mim: por que tu te atreves a rejeitar aquele que eu escolhi? Eu te escolhi. Ou seja, o próprio vocacionado se auto-rejeita. Mas isso é algo que, por causa do tremor e temor, que a gente não se acha preparado, nem nunca vai achar não. Os seminaristas aqui presentes, você nunca vai se achar preparado. E no dia que você disser, eu estou preparado e pronto, meu irmão, desça no altar, porque você está precisando. Desça urgente, e volte a depender do Altíssimo. Você não sabe, irmão, a cada domingo o que é que eu passo ali naquela cadeira, para subir aqui em cima. Adoro o Senhor, digo: Deus, é essa palavra, Deus, em nome de Jesus, me ajude. É assim. E já são 17 anos de ministério, todo domingo aí a mesma coisa. Temor e tremor nas pernas, começa a tremer ali, ó. Eu adoro o Senhor, fico na contrição. Aí às vezes vem um irmão falar comigo, eu falo tudo, mas eu estou ali ligado, meu irmão. Tem que estar. Se não tiver na dependência, não sai nada. Pode sair até alguma coisa eloquente, mas não sai conteúdo para o coração do homem. E um líder cristão tem que ter inteira dependência dele, porque ele é o único capaz de dar êxito a você no seu ministério. Você não é, as pessoas não são, mas o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, Ele é capaz. E é Ele que ungiu e escolheu você. Os seminaristas, em nome de Jesus, desça no altar, mas não negue o seu chamado. Dê um passo à frente. Use o cajado que Deus te deu. No devido tempo, Deus vai te mostrar. Mas em nome de Jesus, não dê o passo para trás. Porque a igreja precisa, o reino precisa de ceifeiros. Eita, pastor, o reino precisa de mim. Meu irmão, se Deus lhe chamou, é porque Deus tem a misericórdia de poder usar a sua vida. Mas se você desistir, Ele vai colocar outro no seu lugar, mas o reino não para. Mas não desista, que Ele conta com você. E aonde um homem de Deus estiver, a mão do Senhor estará sobre ele. E a igreja precisa entender que a liderança constituída por Deus, ela não foi constituída por causa das suas habilidades. Foi constituída por causa da soberania do Altíssimo. Não é a igreja que coloca e põe pastor, é o Espírito Santo. E se não for assim, a igreja murcha e morre. Pode ter certeza disso. Já vi muitas acontecer isso. Muitas. Murcha, feito maracujá, murcha e morre. Porque se o dono não estiver regendo a igreja deixa de ter motivo para existir. Isso é uma coisa, irmãos, que em nome de Jesus vai ficar cada vez mais visível dentro das igrejas, a questão da insubmissão, da rebeldia, da autossuficiência. Não deixe o mosquitinho da rebeldia, da soberba morder você nunca. Seja submisso aos seus líderes. Ah, pastor, mas eu conheço mais do que o meu pastor. Ajude-o. Esteja ao lado dele, mas nunca na frente dele. Ao lado. E obedeça. Ah, pastor, mas eu tenho uma opinião. Tem, dê a sua opinião, vai ser ouvido. Mas você pode receber 3 respostas: sim, ainda não ou não. Foi isso que eu aprendi com Deus, ou não foi? É ou não é, pessoal? Deus diz sempre sim para você, é? Hein, pessoal? Deus diz sempre não? Deus já disse ainda não? É as 3 respostas: sim, ainda não ou não. E não fique bicudo quando acontecer isso não, viu, filho? É para o seu próprio bem. Em 7º lugar, capítulo 13, verso 7. O autor de Hebreus diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Infelizmente, irmãos,
os escândalos têm se acumulado no meio da liderança cristã. Mas busque o referencial em líderes que ainda temos hoje. Líderes idôneos, que manejam a palavra da verdade, são submissos ao Altíssimo. Tem uma vida de humildade na presença de Deus. E humildade não quer dizer pobreza ou riqueza, não. Humildade é a questão de caráter. Pode ter dinheiro, pode não ter. Tanto uma pessoa com menos recursos pode ser soberba como mais recursos. Soberba está no caráter do homem. Mas líderes humildes, que ouvem a voz de Deus e seguem a Jesus Cristo. Vocês ainda têm referenciais, sim, na terra. Não foi extinto, não. O diabo tem, infelizmente, derrubado muitos. E continuará tentando, para trazer escândalo à igreja. Mas, em nome de Jesus, nunca se permita atingir por a queda de um líder. Mas sempre olhe que existem líderes idôneos que são remanescentes do Deus Altíssimo e estarão cuidando das ovelhas. Não olhem para aqueles que infelizmente se permitiram levar a ser enredados pela tentação. Olhem para aqueles que permanecem firmes, segurando o cajado. E acima de tudo, que os seus olhos estejam voltados para Jesus Cristo. Ele é o seu referencial. Claro que o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele diz assim: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Todo líder cristão tem que ter a coragem e a autoridade de dizer: meu irmão, olha o meu exemplo. Tem que ter coragem, tem que ter vida com Deus, viu? E tem que ter coerência de vida, o que prega e o que vive. Isso não significa perfeição, significa posicionamento, certeza, convicção da sua vida com Deus. E eu digo isso aqui para os líderes, os futuros pastores de suas igrejas: você tem que ter um testemunho ilibado ao ponto de dizer: seja meu imitador, porque eu sou de Cristo. Não é tirar os olhos das pessoas de Deus para colocar em você, não, meu irmão. Mas é você ter a coragem e ter a convicção que você está seguindo a Jesus Cristo. Claro que as pessoas têm que olhar para Jesus. Ele é o Senhor das nossas vidas, é o autor e consumador da nossa fé. Mas os líderes têm que ter coragem, têm que ter testemunho suficiente para dizer: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo teve, e o apóstolo Paulo não era Deus, era um apóstolo, um homem, ungido por Deus. E esse é um desafio para todos os líderes dessa igreja, líder de ministério, líder leigo, seminaristas, pastores. Tenham a coragem e um testemunho que através dele você possa dizer ao seu irmão e ao seu liderado: meu irmão, me siga, porque eu estou seguindo a Jesus. A responsabilidade é grande, mas temos que ter coragem disso. Temos que saber ouvir críticas, sim, construtivas, sim, não destrutivas. Crente não faz crítica destrutiva a outro. A crítica pela crítica, ela destrói. Agora, quando nós criticamos, nós apresentamos a solução e nos colocamos como instrumento de solução e não de observador da solução. E tem crente que gosta de apontar o dedo, mas dá um passo para trás na hora de ser um instrumento de solução. E deixa o negócio se acabar por lá. Eu só quero ficar vendo, sob espectador. Feito o apóstolo Pedro, né, na hora que Jesus foi preso, ele queria ficar ali de longe, só vendo. E disseram: mas tu é que estava com ele? Eu digo: não conheço esse homem. Eu vou ficar vendo para ver o que é que vai dar. Tem crente que faz assim. Fica atrás das cadeiras da igreja, olhando os detalhes para ver o que é que está errado, para chamar os holofotes para si, achando que a crítica vai evidenciar a vida dele. Pelo contrário, a crítica vai destruir a vida dele. Mas não move uma cadeira para ser uma solução para o avanço da sua igreja. Se esconde atrás dos outros. Precisamos de Deus, irmãos. Precisamos do Senhor para andar e chegar ao alvo. Capítulo 8.
tendiam seguirem novos e estranhos e ensinamentos. Abra em 13:9, capítulo 13, verso 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Falsos e estranhos ensinos. Quem se deixa levar por vento de doutrina é quem não tem profundidade. Não tem profundidade. O camarada fala um negócio, ele não sabe discernir entre a verdade e o engano. Aí ele vai onde tem mais lógica, onde é mais animado, onde é mais emocional, mas não conhece a verdade. Quer ouvir mensagens explosivas, o cara grita, dá um pulo, dá uma carreira, e vai, e faz aqui. Meu irmão, se eu subir em cima desse banco, todo domingo, no banco, no púlpito, subia lá, meu irmão, é um negócio aqui, enchia o negócio. Pregador que faz espalhafato do culto tem assim, ó. Agora vai ver o conteúdo da mensagem. Vai ver quantos versículos bíblicos se lê numa mensagem. Vai ver o passeio da Bíblia, para que o povo conheça, se tem. Tem um camarada que vai, tem pastor que lê um versículo, meu irmão, o resto não tem nada a ver mais com o versículo. Não tem mais exegese bíblica, não tem mais pesquisa bíblica, não fundamenta. Essa mensagem vai acabar só domingo, porque não vai terminar não, é só se vocês quiserem aqui. Tem uns pontinhos aqui ainda. Uns pontinhos. Isso aqui, meu irmão, é só a introdução. Mas já deu para perceber quanto precisa. Sabe como é que a gente sai disso aqui? Sabe por que eu deixei de falar? Eu deixei para falar sobre a supremacia depois, sabe por quê? Porque nós entendermos essa supremacia é a solução para tudo na nossa vida. Porque Ele, sendo Senhor e Deus, maior do que os anjos, maior do que os profetas, maior do que os pais de Israel, maior do que os apóstolos, Ele é suficiente para mudar a minha vida e o rumo da sua vida. E a igreja precisa entender que não serve a uma criatura, mas serve ao Criador dos céus e da terra. Diante dele se curvam os anjos, os demônios, as potestades, os principados, os homens e a criação, estão todos diante dele. Por isso que precisamos conhecer essa supremacia gloriosa. E o autor de Hebreus começa a vacina para o mal do povo através dessa declaração. Primeiro ele declara: nós servimos a Deus, não é uma criatura. E depois ele diz assim: esse Deus se fez homem, o unigênito também é o primogênito. Olha que coisa linda. É isso que o autor de Hebreus fala no capítulo 1 e 2. O unigênito que eu estou mostrando a vocês também foi o primogênito. As virtudes, os valores, os traços, os atributos, tanto de Deus quanto do homem, estava em Jesus Cristo. Ele é a nossa cura, irmão. Tudo isso que estamos lendo aqui é para mostrar que aquela igreja não é diferente dessa. Não é. E eu sei que não é. Não adianta ficar olhando para a igreja de Romano e dizer: puxa vida, os camaradas dava trabalho, hein? Meu irmão, eu não vou nem falar aqui, viu? Mas aqui, assim como aquela igreja tinha jeito, a igreja de hoje tem jeito. A sua vida tem jeito, a minha vida tem jeito. Nós vamos parar a introdução hoje aqui. Tá bom, turma? Porque já são 7h25 e eu estou comprometido com o horário. Amém? Quem foi que falou aleluia? Aleluia, Fábio. E toda a igreja diz: amém. Aleluia, aleluia. Vamos ficar em pé, vamos orar.